grupo Lidando com Ansiedade à Luz da Bíblia. E a história de hoje é uma história assim que eu amo todas as histórias. Porém, tem histórias que, não sei vocês, mas que a gente se conecta mais. E essa história de Ruth, eu sempre me conectei com a história de Ruth, sempre mexeu muito comigo essa história. Então, o tema da nossa aula de hoje é Ruth, ansiedade nos recomeços e perdas. Quem nunca sofreu ansiedade ao ter que recomeçar algo ou perder algo? A gente sabe que não é fácil. Não foi fácil para Ruth, não foi fácil para mim, que eu também passei esse processo, e não é fácil para quem viveu ou está vivendo nesse momento algum recomeço ou alguma perda. Ruth, a gente vai ver aqui a história de Ruth, está aí na Bíblia, no livro de Ruth. O livro de Ruth, gente, fica depois do livro de Juízes e antes do livro de 1 Samuel, ali no Velho Testamento, certo? Então, já nos primeiros versículos, o livro é um livro pequeno, começa assim a narrar a história de Noemi. Noemi, para quem não sabe, é a sogra de Ruth. A Bíblia aqui, né, nos seus primeiros capítulos, ela vai dizer que Noemi e Elimeleque, que era o esposo dela, saíram de Israel naquela época porque estava seco, estava a terra seca, estava muita fome e eles se mudaram para uma outra terra. Eles se mudaram para a terra desconhecida, as terras de Moabe, estrangeiros. Por quê? Para fugir da fome. A Bíblia vai dizer que lá Elimeleque morre. E aí, os dois filhos da Noemi, que são o Quilom e Malom, se casam com mulheres daquela terra. Por quê? Claro, a gente sabe do contexto da Bíblia que os israelitas não poderiam se casar com mulheres estranhas, mas eles estavam em terras estrangeiras, portanto, não tinham muitas opções. Então, eles se casaram com mulheres estrangeiras, Orfa e a Ruth. Então, se casaram. Aí a Bíblia fala que um tempo depois morreu também os dois filhos de Noemi. E aí imagina esse contexto, gente. Agora não era só Noemi viúva. Noemi agora, além de ser viúva, era ela viúva e as suas duas noras. E para Noemi um fardo ainda mais pesado, porque Noemi já era idosa, não tinha mais um marido e muito menos os filhos. A gente sabe que naquela época da Bíblia, que a mulher ela não podia trabalhar. Se ela ficasse viúva, os filhos que deveriam sustentá-la. No caso de Noemi, agora ela havia perdido também os filhos. Então pensem aqui comigo, que desespero para ela, porque imagina, quem iria sustentar Noemi naquele momento tão difícil e as suas duas noras, que agora estavam desamparadas. Por quê, gente? Naquela época, era assim que ficava uma mulher quando ficava viúva, desamparada, porque não tinha nenhum tipo de assistência. Claro que a gente sabe que havia uma ajuda ali em questão de alimentação, mas era muito pouco, sabe? Então, aí agora a gente vai ver aqui no capítulo que a gente vai ver a história de Ruth. Porque antes da gente falar da história de Ruth, a gente precisa trazer a história de Noemi. Por quê? Vocês vão entender que a história de Ruth está ligada com a história de Noemi. O tempo todo, a história de Ruth está ligada com a história de Noemi. Então, no contexto aqui de Ruth, a gente vai ver. Ruth perdeu o marido, teve que sair da sua terra natal. Então, pensa comigo. E a estabilidade do relacionamento, porque a gente sabe que, querendo ou não, um relacionamento traz assim um pouco de estabilidade para a mulher, não é? Principalmente para nós mulheres. Então, Ruth agora, gente, havia perdido tudo. Ela teve que sofrer a dor da perda, a solidão da viuvez, que não é brincadeira, e ainda teve que se despedir da sua terra natal. E aí a gente vê nesse contexto aí muitas incertezas. E eu posso falar isso com propriedade, porque
Eu apenas não imagino o que Ruth passou, mas eu sei um pouquinho do que Ruth passou, porque eu enfrentei esse processo da viuvez há uns 6 anos atrás. Eu passei por esse processo e não foi fácil. Por quê? Assim como Ruth, eu também tive que sair da casa que eu morava. Eu tive que sair da casa que eu morava. Boa noite, Nelly Kim. Seja bem-vinda, minha linda. Eu tive que sair da casa que eu morava. Então, olha só, eu não tinha perdido só o relacionamento, a pessoa que eu estava construindo um futuro, mas eu estava perdendo também uma casa, que eu tinha um vínculo, que eu tinha. Então, foram muitas perdas para mim. E eu senti essa dor. E não é fácil. Não é fácil. Se você não se apegar com Deus, você realmente fica ali preso na dor. Mas a gente vai ver hoje aqui na nossa terapia em grupo como Ruth, como foi que eu também, assim como Ruth, consegui recomeçar, apesar das perdas, apesar da insegurança, porque a ansiedade vem, gente. Por quê? Imagina que tá tudo certo aparentemente na sua vida. Você tem um casamento, um relacionamento, tem uma casa bonita que você gosta e de repente você perde isso tudo. Isso traz uma insegurança muito grande porque você passa a olhar para o futuro cheio de preocupações, cheia de incertezas e diz: "Meu Deus, e agora, Senhor? Eu pensei que estava tudo certo e de repente eu vi tudo desmoronar." Isso traz muita ansiedade, gente. Então imaginem comigo o que Ruth, Noemi e Órfã, essas 3 mulheres, passaram. Mas, já entrando no ponto aqui da nossa terapia, a paz do Senhor, Nelly Kim, vocês imaginam qual foi a diferença dessas 3 mulheres? O que fez o nome de Ruth entrar para a história e o nome de Órfã desaparecer? Foi apenas uma coisa: decisão. Nossas decisões, gente. Foram decisões que eu tive que tomar lá, apesar da dor, da perda, do luto, que me trouxeram até aqui. São as decisões que vocês tomaram ao longo da vida que trouxeram vocês aqui. E as decisões que vocês estão tomando hoje serão que vão garantir um futuro. Entendam isso. Eu quero que vocês hoje saiam daqui com essa certeza. O nosso futuro está nas mãos de Deus, mas ele também precisa ser plantado por nós. O nosso futuro depende do que a gente faz hoje, no nosso presente. Tá entendendo? E a gente vai ler daqui a pouquinho. Eu já peço que alguém abra aí a Bíblia, se não estiver com a Bíblia aberta, para ler o texto. A gente vai ver que a decisão de Ruth foi o que mudou a história. Então eu peço que alguém leia aí no livro de Ruth, no seu primeiro capítulo, no verso 8. Quando Noemi decide voltar para Israel, depois de tudo que aconteceu, porque ela ouviu falar que agora não havia mais fome, então ela decide voltar. Leia aí alguém para mim o que é que Noemi fala com as suas 2 noras. Eu estou sem Bíblia aqui, viu, meninas? Certo. Elzimeire, você está, não é? Faça o favor. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de pai, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. Pode continuar. O Senhor vos lhe dê que sejam felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhes disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos
para que vos seja por maridos, tornai filhas minhas. Ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou que esta noite tivesse marido e houvesse filhos. Esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes, obstei-vos-eis e tornastes marido, não filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor, descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volte após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instens para que te deixe e me abrigue e não seguiste. Porque aonde quer que fores, ireis eu, e onde quer que pousares, ali pousareis eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém. Que lindo. Amém. É? Até aí. Que lindo, gente. Então, vocês podem observar aí. Essas 3 mulheres estavam passando por momentos de perda, incerteza em relação ao seu futuro. A gente vê aí que o feminino ferido, a Noemi estava se sentindo que Deus havia pesado a mão sobre ela, ela não se sentia merecedora. E uma lição importante que a gente vai tirar do comportamento de Noemi aí, é que Noemi não quis ser pesada para suas noras. Então, vamos observar aqui essa lição. Não sejamos pesados a ninguém, independente do momento que estamos vivendo. Ninguém nos deve nada. Olha que postura linda de Noemi. Apesar da dor que ela estava enfrentando, ela deixou Orfa e Ruth livres. Vocês não têm nenhuma obrigação comigo. Vão em paz, cuidem da vida de vocês, voltem para suas terras. Olha só, Noemi assumiu o controle de alguma forma da sua vida. Ela não lançou o peso da sua dor sobre outras pessoas, porque a gente pode cair nesse risco, gente. No momento da dor, a gente querer culpar, querer lançar o peso da nossa vida, das nossas dores sobre outras pessoas. Mas vamos aprender com Ruth, com Noemi nessa noite. E eu tenho certeza que se a gente copiar o modelo dessas mulheres, a ansiedade, o medo do futuro não vai dominar os nossos corações, tá certo? Então, a gente viu aí, você leu, Elzimeira, aí falando que elas choraram em alta voz. Uma pessoa que chora em alta voz é porque está sentindo o quê? Muita dor. Então, todas estavam sofrendo. Porém, Orfa tomou um caminho e Ruth tomou outro caminho. Decisões, como eu acabei de falar. E muitas vezes em que são pautadas, gente, as nossas decisões? Nos nossos medos, muitas vezes, na culpa, nos nossos traumas, nas nossas feridas. As nossas decisões, quando não são assertivas, são baseadas nisso aí. Mas quando as nossas decisões são baseadas na nossa fé em Deus e no nosso caráter, nós tomamos boas decisões. Aí você pode me perguntar, mas como é que eu sei, Jucimar, que eu estou tomando boa decisão? Quando a sua decisão, ela apenas não vai beneficiar você. Quando sua decisão apenas não é sobre você. Mas além de abençoar a sua vida, pode abençoar a vida de outras pessoas. E digo mais, pessoas que talvez não possam te retribuir. Por quê? Noemi naquele momento não tinha nada mais, gente, aqui a gente leu, para oferecer para Ruth. Mas mesmo assim, ela permaneceu ao lado dessa mulher. E mais uma lição, se Noemi fosse uma pessoa desagradável, se Noemi não fosse uma mulher temente ao Senhor, com certeza Ruth não iria segui-la.
A gente acabou de ver aqui. Ruth falou: não insista para que eu te deixe. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Gente, ela era estrangeira. Os moabitas, eles eram idólatras, serviam a vários deuses. Se essa mulher, nesse momento de dor e perda, conseguiu tocar o coração dela, é porque isso já vinha acontecendo ao longo dos anos na convivência. Então, o que a gente planta nos bons momentos vai servir de alicerce quando a gente estiver enfrentando momentos difíceis. Gravem isso aqui. Quando você estiver vivendo em abundância, mantenha também o seu caráter, mantenha a sua fé em Deus, o seu posicionamento. Porque nos momentos difíceis é isso que vai te sustentar, é isso que vai te validar. Porque, gente, nós não conhecemos ninguém nos momentos de abundância, mas nós só conhecemos as pessoas e até nós mesmos quando enfrentamos perdas, dores, sofrimentos. Ruth aqui estava enfrentando essa questão e já entrando um pouquinho aqui na psicanálise, na questão específica do luto, a psicanálise vai dizer algo que quando a gente perde alguém, a gente também perde a nossa identidade. Por quê? A maioria de nós cresceu pautando a nossa identidade, quem somos, fora, em coisas, em pessoas. Aí você pode dizer, como assim? Quando você pega uma criança e fala que a felicidade dele, que a vida dele só vai ser boa ou melhorar quando ele tiver uma casa, um carro, uma profissão e um bom relacionamento, você quer dizer a essa pessoa de forma inconsciente que o valor dela está nessas coisas. E eu bem sei o que é isso, gente. Porque quando eu passei pelo processo da viuvez, eu não conhecia ainda a psicanálise. Mas eu realmente passei esse processo de não saber quem eu era. Eu fiquei perdida. Eu fiquei sem chão, eu não sabia quem eu era. Aí depois, no meio da pandemia, quando eu conheci ali a psicanálise, quando eu comecei a fazer terapia, me tratar, foi que eu comecei a ver que a minha identidade estava pautada no relacionamento, nas coisas que eu tinha. Então, quando eu perdi tudo aquilo, eu não sabia quem eu era. Então, eu precisei me reencontrar. Eu precisei me reencontrar comigo. E vocês acham que foi fácil? Que não foi doloroso? Foi doloroso, gente. Mas aquilo foi necessário. Foram essas decisões, olha o que a gente está falando desde o início. Foram essas decisões que me fizeram dizer assim, eu não quero mais viver do jeito que eu vivia antes. Sem me conhecer, sem saber quem eu sou de verdade. Que o que eu sou não está no que eu tenho em um relacionamento, não é. O que eu sou está nos meus valores, na minha fé em Deus, no meu caráter. E eu precisei me reconstruir. Eu precisei tomar decisões. Entendem? Então vamos lá. Elas sentiram, como você leu aí, Osimeire, todas sentiram, mas Ruth escolheu continuar com Noemi. Ela escolheu seguir apesar da dor. Eu não sei o que vocês que estão aqui nessa noite ou quem vai ouvir depois está enfrentando, está passando, mas escolha seguir apesar da dor. Porque se a gente paralisa na dor, a gente fica estagnado. E se a gente fica estagnado, a ansiedade nos domina. E se a ansiedade nos dominar, gente, como a gente vem aprendendo aí ao longo das semanas, a gente pode adoecer, não só emocionalmente, mas fisicamente. Porque vão repercutir no nosso corpo, entende? Então, como eu já falei, órfã seguia um caminho, Ruth escolheu seguir outro caminho. Ruth escolheu valorizar Noemi, não mais pelo que ela tinha para oferecer, mas por quem ela era. Então isso mostra que o caráter de Ruth era um caráter de valor, apesar dela ser uma mulher moabita.
ela tinha caráter e com certeza ela já havia se convertido. Não é verdade? Então, como eu falei, que as decisões, elas vão balizar o nosso futuro. Vamos lá. E essa fidelidade de Ruth a Noemi não só alcançou a vida de Noemi, mas alcançou gerações. E não foi só Noemi abençoada, mas ela também foi abençoada. Então não esqueça, tudo que a gente faz não repercute só na gente, mas repercute nas futuras gerações. O posicionamento que vocês estão tomando hoje de se conhecer, de se curar, de se cuidar emocionalmente, não vão repercutir só na vida de vocês, mas dos seus filhos e dos seus netos e de todos que virão depois de vocês. Tá certo? Então a gente vai ver aí nos próximos capítulos que quando a Noemi ela chega em sua terra, as pessoas dizem, não é essa Noemi? Ela fala, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque eu estou amargurada de espírito por tudo que eu passei. Então, naquele momento, a gente pode ver o que eu falei com vocês no início. Noemi não sabia mais quem era ela. Por quê? Ela estava pautando a sua identidade na dor. E às vezes é isso que a gente faz. Quando a gente vivencia um momento de dor e de aflição, parece que a gente esquece tudo de bom que já aconteceu na nossa vida e a gente foca só ali, gente, no negativo. E aí a gente vai se afundando, se afundando, se afundando. E a ansiedade vem, sabe por que a ansiedade vem? Porque a gente começa a ruminar pensamentos negativos. Não vai acontecer coisas ruins comigo daqui pra frente. Não vai ter nada de bom na minha vida. E aí a ansiedade vem e domina a nossa alma. Mas o antídoto para a ansiedade é seguir, continuar, apesar da dor. O que é que tem, qual a dor que tem te paralisado nessa noite? Eu trago aqui essa reflexão. Mas o meu convite para vocês hoje é seguir, apesar da dor. Não é fácil, gente? Não, porque eu vi como foi difícil para mim. Mas eu escolhi continuar, apesar de muitas incertezas, apesar de também me sentir muitas vezes como Noemi, de achar que eu não merecia mais ser feliz, que Deus tinha me esquecido. Todos esses pensamentos vieram na minha mente. E eu sei que vem na mente das pessoas quando elas estão sofrendo. Mas Deus trouxe esperança para a minha vida, assim como trouxe para a vida de Ruth e pode trazer para a vida de vocês e para a vida de qualquer um que, apesar da dor, escolher manter ali o seu caráter, manter a sua fé no Deus de Israel. Tá certo? Vamos seguir. E aí a gente vai ver que quando elas chegam lá, Ruth pede a Noemi, olha Noemi, deixa que eu vá aos campos, sabe? Naquela época a gente sabe que estava tendo a colheita. E aí Ruth pede para Noemi ir coletar algum trigo, né, que é o que eles usavam para alimento naquela época, para coletar trigo para o alimento delas. E a Noemi disse, vai minha filha. Então entenda, o que vai mudar, entenda, muitas vezes o que vai depender o seu recomeço não é onde você está, mas com quem você está. O que mudou na vida de Ruth não foi onde ela estava, que foi Israel ou Moabe ou qualquer outro lugar, gente. Era com quem ela estava, que era Noemi, que estava direcionando ela. Que vocês vão ver aí nos próximos capítulos que Noemi passa a mentorar, a orientar Ruth. Então, mais um código que a gente pega aí. Nos momentos de dor, de aflição, não ande sozinha. Ande com pessoas que vão te orientar, que vão te dar bons conselhos. Pessoas tementes a Deus, pessoas que vão te impulsionar, apesar da sua dor. Tá certo? E aí a gente vê que a Ruth, ela vai para os campos. E aí a gente sabe que naquela época tinha uma lei em Israel que as viúvas, os pobres, eles podiam pegar aquilo que caía no chão. Por exemplo, o pessoal estava ali colhendo os trigos, o trigo que caísse no chão, eles poderiam pegar. Estavam cobertos pela lei. Então Ruth começou fazendo isso.
pegando os trigos que caíam no chão. E ela passou o dia inteiro trabalhando. E o que é que acontece? A gente vê mais aqui algo para a gente aprender. Ruth se movimentou. Ela não ficou em casa esperando alguém bater a porta, alguém ligar, alguém convidar. Ela se colocou em movimento. E foi quando ela estava ali naquele campo, trabalhando, que Boaz, que era o dono daquele campo e que coincidentemente era um dos parentes de Noemi, e aí você vai dizer, por que parente de Noemi? O que tem a ver? Naquela época, o que acontecia? Se uma mulher ficasse viúva, quem tinha que casar com ela era o irmão do morto. Se não tivesse irmão, teria que ser um parente mais próximo. E o dono daquele campo onde Ruth foi coletar sem saber era Boaz, que era um dos parentes próximos de Elimeleque, que era marido de Noemi. E aí o que acontece? Elimeleque vê Ruth. E aí a partir do capítulo 2 de Ruth, se vocês forem ler depois, você vai ver que o que chama a atenção de Elimeleque para Ruth não é a sua aparência. Aí está deixando claro, mas é porque Ruth era uma mulher que trabalhou, que estava trabalhando desde cedo e não parava. E aí ele perguntou, quem é essa mulher? E aí as pessoas disseram, é a Moabita que veio com Noemi, que está aqui com ela. Então, a fama de Ruth, a voz de Ruth, o caráter de Ruth, tudo que Ruth fez, chegou antes. O comportamento que ela teve em relação a Noemi, no dia mau, no pior dia da sua vida, estava sendo falado ali na comunidade, naquele momento. Que ela escolheu cuidar da sogra, apesar de saber que a sogra não teria mais nada para dar. Então, o nosso caráter, o nosso comportamento, a nossa fé em Deus sempre vai chegar na frente. E as pessoas sempre vão nos conhecer a partir de como nós enfrentamos as nossas dores. Eu e você não seremos conhecidos de como enfrentamos o dia bom. Não. Seremos conhecidos como passamos pelos dias maus. Então, o fato de Ruth estar ali naquele campo, gente, coletando, trouxe para ela novas oportunidades. Quando a gente se coloca em movimento, as portas se abrem. Novas oportunidades surgem, isso é fato. Então, tudo que vocês puderem fazer na vida de vocês para se colocar em movimento, façam. Porque eu tenho certeza que quando a gente se coloca em movimento, Deus trabalha ao nosso favor. Assim como trabalhou ali em favor da vida de Ruth. Diferente se ela estivesse em casa, né, chorando, se lamentando, que era o direito dela. Mas ela entendeu que existia algo maior além da dor. Então eu não sei o que cada um está enfrentando, mas eu quero te dizer que existe algo maior para a tua vida além da dor. E muitas vezes essa dor a gente vai perceber aqui no caso de Ruth, no meu também foi assim. A dor tirou Noemi lá de Moabe, onde ela estava, e trouxe ela de volta para Israel. Porque era em Israel que Deus tinha um propósito na vida dela. Muitas vezes a dor serve na nossa vida isso. Para nos tirar de um lugar que muitas vezes nós estamos, nós nos colocamos, mas que não foi a vontade de Deus, para nos levar para a vontade de Deus. Então, quando eu olho para a minha vida, eu sei que vocês também podem testemunhar em algum momento isso, e eu vejo que o que eu passei, na verdade, foi uma forma de Deus me tirar de onde eu tinha me colocado, dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus desejos, e me trazer para o centro da vontade dele, para o propósito dele, que era maior do que os meus sonhos. Porque o que são os nossos sonhos diante daquilo que Deus tem para nossas vidas? E aquilo que Deus tem para nossas vidas, gravem isso, não é sobre nós, é sobre outras pessoas. É claro que a transformação começa a partir de mim, porque começou a partir de mim. De 2020 para cá, eu passei um longo processo de transformação, de libertação,
profundo e estou passando a cada dia. Mas eu entendo que se eu não tivesse, gente, passado por aquele processo lá atrás, provavelmente eu não estaria nem aqui hoje falando com vocês. Eu continuaria lá na minha vida, dando os meus plantões, cuidando da minha casa, da minha vida e ali naquela bolha. Mas Deus precisou estourar aquela bolha que eu vivia através do luto, da perda, para me fazer enxergar que o propósito dele na minha vida era maior do que qualquer coisa. Não porque ele não quisesse me dar marido, me dar família. Não. Mas se ele queria me fazer entender que o propósito dele na minha vida era maior que tudo isso. Não era só sobre mim, sobre eu ter uma vida em mim, mas era que a partir de mim, da minha cura, da minha restauração, eu poderia alcançar outras vidas. Então entenda, a sua dor tem propósito. Nada que Deus permite que nós venhamos passar, gente, é em vão. Então, ao invés de você se paralisar, se lastimar, claro que a gente fica assim um tempo, mas não fica ali parado, preso nisso o tempo todo. Ao invés de você deixar essa dor te paralisar, o meu convite para você nessa noite é, assim como Ruth, assim como eu, se coloque em movimento. Porque quando eu entendi, eu me coloquei em movimento. Como eu falei para vocês, eu comecei a estudar, eu comecei a me tratar, eu comecei a estar mais na igreja, eu comecei mais a me curar. Eu me coloquei em movimento. E aí, as coisas começaram a acontecer. Assim como na vida de Ruth. O fato dela estar naquele campo foi que fez Boaz enxergar. Então, Boaz enxergou Ruth e agora ele não queria mais que Ruth pegasse o que caía no chão. Ele disse para os seus empregados e para Ruth, olha, você pode a partir de hoje se tornar uma das minhas trabalhadoras. E você pode pegar o que você quiser. Você pode pegar o melhor. E disse aos empregados, ela pega o melhor e ninguém mexa com ela. Olha aí, Ruth saiu de uma posição que estava catando restos para ser vista pelo dono do campo e agora ela estava tendo acesso ao melhor. E aí a Bíblia vai dizer que Ruth ainda disse assim a Boaz, por que você está fazendo isso comigo? Eu não mereço. Por quê? Quando a gente enfrenta um processo de dor, é a primeira coisa que a gente pensa. Eu pensei isso. É porque eu não mereço. É porque Deus não tem isso na minha vida. Porque até aquele momento eu não tinha entendido que não era porque eu não merecia, mas era porque Deus precisava me tratar. E inclusive me tratar sobre essa crença de não merecimento que eu carregava. E nem sabia, gente. Naquele momento eu descobri que eu vinha há anos carregando essa crença de que eu não merecia. Que eu não merecia coisas boas. Então, se eu acreditar, se vocês acreditarem que não são merecedores de coisas boas, não vai acontecer. Porque a gente sabe que Deus age em nossas vidas, mas que depende da nossa fé. A gente precisa fazer a nossa parte. Noemi fez a parte dela, Ruth fez a parte dela. Cada um fez a sua parte e Deus fez a parte dele. Isso é lindo, isso é fantástico. Então, Deus ali levanta, gente, Boaz, na vida de Ruth, como um remidor. E aí, quando Ruth chega em casa com aquelas coisas, tanto trigo, tanta coisa, Noemi fica surpresa o que aconteceu, minha filha. E Ruth passa a contar, olha, eu colhi no campo de um homem chamado Boaz. Ela, Ruth, minha filha, esse homem é parente de Elimeleque. Naquela hora, eu tenho certeza que a esperança nasceu no coração de Noemi. Ela disse, é um dos parentes de Elimeleque. Eu vou te falar assim, vá amanhã, depois do almoço, que ele comer, Noemi deu orientações para Ruth. Olha, depois que ele comer, que ele dormir um pouco, você descobre os pés dele e deita sobre os pés dele. Que era a cultura daquela época, uma forma da mulher respeitosamente chamar a atenção do homem. E aí a Bíblia vai dizer que quando Ruth ela faz isso, e Boaz ali acorda, ele fala... Aí ela fala para ele, olha, eu sou tua serva Ruth, você é um dos meus remidores. E aí ele fala, olha Ruth, parece que tem mais algum parente mais próximo que eu.
mas eu vou saber dele. Se ele não casar contigo, eu caso. Então, já trouxe esperança para a vida de Ruth, para a vida de Noemi. E aí a Bíblia vai dizer que Boaz vai até esse homem e fala: olha, o falecido lá morreu, você tem direito às terras. Porém, para você ter direito às terras, você precisa casar com Noemi ou com a Ruth. Só que aí a Bíblia vai dizer que esse homem ele não quer casar. Então ele abre mão. E diante das testemunhas, ele abre mão e aí Boaz, ele casa com Ruth. Então, naquele momento, a mulher da Noemi que chegou ali se chamando de Mara, de amargurada, de triste, agora já começou, gente, a ser aplaudida e dito: nossa, essa é bem-aventurada, Deus lembrou de você, Noemi. Deus te resgatou na sua dor, porque esse casamento de Ruth não era só sobre Ruth, era sobre Noemi, era sobre toda uma linhagem. E a gente vai ver Ruth, uma mulher estrangeira, que tomou boas decisões, entrou na linhagem do rei Davi e futuramente na linhagem do Messias. Por quê? Porque ela era melhor? Porque ela era mais bonita? Decisões. Decisões baseadas no caráter íntegro e na fé em Deus. Então não importa o que você é. Se você é bonita, se você não é, se você é rica, se você não é. Não importa. Mas se você hoje tomar boas decisões e essas decisões forem pautadas no caráter íntegro e na fé em Deus, não tem como você não ser assim como Ruth, honrada. Não tem como Deus não colocar pessoas, porque na vida de Ruth foi Boaz, mas na minha vida e na sua podem ser pessoas que Deus vai colocando em nosso caminho para redimir a nossa dor, para nos mostrar que apesar de tudo que vivemos ainda existe uma luz, ainda existe uma esperança. O recomeço pode parecer difícil, mas a gente sabe que quando a gente permanece ali, Deus prepara coisas maravilhosas. E aquilo que parecia tudo perdido, de repente a luz se acende e a esperança volta. Então eu não sei o que você perdeu, o que você precisa hoje recomeçar. Mas assim como Ruth, assim como eu, tome boas decisões. E que essas decisões sejam pautadas num caráter íntegro. Sejam pautadas na sua fé em Deus. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Eu passei ali longos dias amargos, anos amargos. Foi difícil. Até que Deus também preparou alguém para minha vida, uma outra pessoa. E me fez recomeçar. Mas não foi um recomeço fácil, porque nunca é, gente. Nada na vida é fácil. Mas eu estava decidida a ter uma nova vida e a fazer tudo diferente. Porque eu sabia que o que Deus tinha na minha vida não estava na pessoa que estava comigo, mas estava num propósito que eu carregava antes que eu viesse ao mundo. Então entenda, você não é o que te aconteceu. Você não é as pessoas que você perdeu. Você é aquilo que Deus chamou você para ser. Filha, amada, abençoada, escolhida, ungida. E quando você coloca os seus olhos em Deus e vê essa esperança de futuro renascer, não tem como a ansiedade nos dominar, te dominar. Então hoje, se você está ansiosa, se o medo do futuro está batendo aí na porta do seu coração, deixa o Senhor renovar a sua fé, a sua esperança, peça para Ele. Deus nunca teve problema com quem duvida, com quem tem medo. Deus não tem problema. Deus, a palavra dele vai dizer que aqueles que têm um coração quebrantado, sincero, Ele nunca vai rejeitar. Então Deus quer que a gente tenha essa sinceridade, gente. Como eu tive em vários momentos de dizer Deus, falar a verdade para Deus. Que eu não estava bem, que eu não estava feliz, que eu estava chateada, que eu não estava entendendo. Deus não tem problema com isso. Deus quer que a gente realmente abra o coração. Fale para Ele a nossa fraqueza, mas que a gente não fique parado, preso na dor, mas que a gente se movimente. Então, o meu convite para você hoje é: se coloque em movimento. Apesar da dor, se coloque em movimento. Amém? E a tarefa dessa semana que eu vou pedir para vocês é:
anotar 3 coisas pelas quais você é grata. E se tem algo que está parado na sua vida, talvez um curso que você parou, algo que você gostava que você parou, recomece. Porque, gente, essa frase pode ser clichê, mas é real. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca. Não deixe o inimigo te enganar e dizer que é tarde, porque nunca é tarde. Parecia tarde para Noemi. Parecia que não tinha mais jeito, porque vocês leram aí, foi assim que ela começou lá o livro. É tarde para mim, não tem mais jeito, não tem mais esperança. Mas a gente viu o desfecho da história, que não é tarde. Que quando a gente é fiel a Deus, quando a gente se coloca em movimento, Deus nos abençoa, apesar dos impossíveis, das dificuldades da vida. Então não é tarde. Tá bom, minhas lindas?